Escola Nômade para Mentes Criativas apresenta Rádio Cachola. Olá, cacholeiros e cacholeiras. Aqui é a Rádio Cachola, da Escola Nômade para Mentes Criativas. É um podcast que não trata só a criatividade como uma habilidade, mas como uma forma de autoconhecimento. Porque a gente acha que a vida é muito melhor com criatividade. E com autoconhecimento. E com autoconhecimento. Hoje a gente está recebendo aqui o André Castilho, que ele fez uma lista do que ele é, a gente não conseguiu decorar. Então ele é sócio da produtora La Casa de la Madre. Roteirista, o que mais? Malabarista, circense, estudante de percussão. Palestrante, professor. Exatamente. E, enfim, um ser humano completo. Obviamente eu esqueci, né, de fazer as apresentações. Eu sou o Henrique Scló. Eu sou a Lena Fayon. E eu sou o André Castilho. Bem-vindo, André. Obrigado. Hoje a gente vai conversar sobre muitas coisas. O André é um cara que tá na crista da onda, para usar uma expressão antiquíssima, né? Justamente para fazer um contraponto com uns caras que estão fazendo um trabalho muito legal. Basicamente, né, vocês trabalham muito storytelling, né? A produtora de vocês é especializada em storytelling e vocês estão com outros projetos. A gente já vai falar sobre isso. A gente começa geralmente o podcast falando o que a criatividade é para você, para a tua vida, assim? O que significa, o que ela impactou na tua vida? Eu acho que criatividade é uma conexão que a gente estabelece com outro plano. Então, a gente tem ferramentas que vêm aí de presente no kit ser humano, só que elas vêm desafinadas. E a criatividade é quando você consegue acessar o outro lado, o lado do desconhecido, onde vivem as possibilidades, é o universo das possibilidades. E para mim, na minha vida, isso interfere muito, porque eu não consigo me ver numa vida não criativa. Porque eu acho que você perde a graça. Se você vê as coisas como elas são, você não possibilita outras visões, outras possibilidades para a mesma coisa, fica meio sem graça, né? A vida, eu não sei se foi sempre assim, mas hoje as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente tem acesso a muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você ficar muito preso ao que já existe e ficar muito querendo, eu acho que você vai ficar meio enlouquecido. Então, eu imagino que nesses tempos é mais interessante você fazer a alquimia toda, né, em vez de ficar indo atrás só do que já tem. É um outro jeito de enlouquecer, né? Te enlouquece por vontade própria. Eu acho que quem tem, no meu caso, acho que não sei se no seu também, mas quem tem déficit de atenção, eu sempre digo que isso joga, de alguma forma... O que foi? O que você falou? Do que a gente estava falando? O que esse microfone está fazendo aqui? Déficit de atenção. De alguma essas coisas favorecem criativamente, porque, por exemplo, quando eu leio um livro ou assisto um filme, rapidamente eu esqueço. Não sou daquelas pessoas que conseguem lembrar o diálogo que foi dito no churrasco de 1970, aquela vez que não sei o quê. Então, existe uma facilidade, porque como a memória mistura tudo, você não sabe que fonte veio, ela vira um mashup dentro da cabeça. E acho que isso é uma vantagem. Eu sempre digo que o criativo é melhor ele não ter boa memória. Porque eu sou assim, eu tenho uma péssima memória, eu também tenho essa coisa de... Eu leio um negócio e esqueço. Eu fico vendo essas pessoas que lembram... A Lena tem uma memória fotográfica. Quando a pessoa tem uma memória ruim, ela, toda vez que ela tem que fazer alguma coisa, como ela esqueceu como é que se faz,
ela tem que criar de novo. Então, assim, isso exercita a criatividade da pessoa. A falta de memória é uma forma de exercitar a criatividade, porque você cada vez tem que resolver de um jeito. Eu não acho que seja exatamente uma falta de memória. Eu acho que é um registro rápido, registro instantâneo. E que depois, no momento que tu precisa... Ele está lá, está registrado como se estivesse numa prateleira, numa gavetinha lá. Sabe? Você viu, você olhou, você participou daquilo. Aí o momento que você precisa desse registro é que você vai pôr foco nele. Porque assim, você não consegue ter foco em todas as coisas, em mais de uma coisa por vez. Não existe, sabe? Você pode escutar música, fazer um texto no computador, enfim, fazer várias coisas. Mas você está prestando atenção em uma coisa. Quando você estiver teclando, a música está tocando, mas você está prestando atenção no teclado, no que você está escrevendo. Ou quando, de repente, a música te chama e você vai prestar atenção na música e daí você não tecla, sabe? Pode fazer essa observação que é uma coisa por vez. Então, eu acho que a gente armazena e depois, no momento certo, a gente tem a possibilidade de resgatar isso e fazer conexões com as coisas novas que a gente está precisando. Isso eu concordo. Eu acredito muito que eu registre as coisas e que um dia exista uma tecnologia para vasculhar as gavetas, porque eu acho que existe uma desorganização nas gavetas. Então eu não acho que eu preciso. Então eu quero lembrar, por exemplo, um diálogo de um filme. Não lembro, mas tá lá. Se for fazer um backup do meu cérebro, vai encontrar, só que com uma extensão de arquivo errada, por exemplo. Sim. Então não é corrompido, né? Eu escrevi um artigo recentemente falando que talvez, no futuro, as pessoas não precisem aprender muita coisa. Elas aprenderiam a sua vocação, aprenderiam o seu ofício básico, e o resto é só acesso, que é um pouco o que está acontecendo agora. Você tem acesso. Eu não preciso aprender sobre a Revolução Russa necessariamente, porque eu entro na internet e tem um monte de referência sobre aquilo. Eu preciso saber sobre o vírus Ebola, eu entro na internet e meio que fico sabendo de tudo, se eu souber. Por outro lado, filtrar. você fala assim, tá no Google, então já que tá tudo no Google, eu vou ver meu Netflix. Aí você não vai buscar sobre Ebola, sobre Revolução Russa, você não vai buscar nada, você fica preguiçoso, né? Eu acrescentaria até que para você procurar, você tem que ter é isso que a gente está falando, né? Você tem que ter, por alguma razão, o registro da Revolução Russa. O registro do Ebola. Você não vai estar aqui olhando para o céu e de repente o que eu quero Ebola. É comparando com antigamente, que você tinha que aprender. Então, você queria saber uma coisa, você tinha que pesquisar, ir na biblioteca e estudar. Ou eu imagino que num futuro breve, você vai estudar aquilo que é o teu ofício, que você precisa saber fazer bem feito, e as coisas periféricas, você não vai se preocupar com isso, você vai ter mais espaço cerebral para administrar o teu ofício, para ser criativo dentro do seu ofício, e o resto do espaço você não vai gastar com uma energia, com algo que você pode... eu não sei, esse foi só um... E eu acho que também é possível você aprender muitos ofícios, hoje já falando. Então, por exemplo, eu não sei costurar uma cueca, não sei mesmo. Eu não sei pôr cerveja no copo. Mas eu sei que se eu for no Google... Você vai aprender. Eu vou aprender rapidinho. Vai ter alguém no YouTube, principalmente. Vai ter um tutorial lá que você vai fazer. Nó de gravata. Eu nunca sei. Toda vez que tem que ir numa porra de um casamento, tem que procurar lá no YouTube. É sempre o mesmo cara que eu clico pra descobrir o Windsor, que acho que é o nó mais fácil. Mas resolve. Então, você aprende a fazer uma coisa que você nunca soube. Isso dá uma segurança. Porque antes eu pensava assim, meu Deus, quando minha avó morrer, quando minha mãe morrer, não vai ter quem costure. E agora tem, porque se eu for lá, eu... Então sua mãe... Então se você tá tranquilo, sua mãe e sua avó já podem morrer, que tudo bem, é isso? Já, costurar e também fazer comida, outras coisas, eu sei que dá pra sobreviver, né? Tá lá o conhecimento. O problema é que o YouTube não abraça e beija a gente, não, né? Porque imagina, antes do YouTube, você tinha que comprar na banca de jornal uma revista de corte e costura e achar o fascículo certo, porque provavelmente... o que estava sendo vendido já ia estar, assim, no 5º ano. E aí você fala, meu Deus, como que eu só preciso saber dar o
Era simples, você podia ir e fazer o curso da como é que chamava aquele por correspondência? Tinha um curso famoso que era amarelinho. Amarelinho. Então tinha tudo quanto é tipo de curso tal. Tá, e eu vou te universal, contar, né? Universal. Eu vou te contar uma coisa. Nessa, que eu fiquei sabendo, não participei, uma coisa do Henrique com esses cursos. Acho que foi esse curso. Ele queria fazer um curso, tipo, um curso eu técnico. queria uma caixa de mágica. Isso que ele fez, ele recortou uns dinheirinhos que vinham na revista, preencheu. Não, Vai, não, conta. não é dinheiro do Banco Imobiliário. Era do Banco Imobiliário, isso mesmo. Pus no envelope e mandei para eles. Eu era meio leso, mas nesse caso foi de propósito, não é que eu achei que Eu não acreditei que fosse de propósito. Aí, o mais legal é que eu recebi uma carta de volta Olha que legal. falando assim, como se fosse falando para um débil mental, né? Olha, esse dinheiro que você mandou é dinheiro de brinquedo. Porque vinha no gibi, né? Não, Banco era Imobiliário, jogo. Tu conheceu Mas- o jogo do Banco Imobiliário? Não, eu conheci, mas esse anúncio do Instituto Universal Vinha no Brasileiro gibi. Vinha no gibi. Vinha no gibi, então. A criança poderia... Porque se você Eu olhava, recortar, eu curso quero meu profissionalizante, sonho. Eu tinha 4 anos de idade. Não, era meu sonho ter uma caixa de mágica que eles vendiam lá. Um curso de mágica que vinha com uma caixa e tudo. E eu não tinha grana para comprar. E aí eu falei assim, quem sabe eles caem nessa. E aí, a carta eu tenho guardado até hoje porque eu achei um primor do marketing. O cara teve o trabalho de escrever uma carta para uma criança com déficit intelectual para falar para ela que, olha, tem que ser dinheiro de verdade, esse dinheiro não serve para nós. Né? E o que é o dinheiro de verdade, né? Eu, quando eu era criança, engraçado isso, né? Eu imaginava como seria interessante o mundo se não tivesse dinheiro. Se as pessoas trabalhassem porque queriam trabalhar, porque gostavam do trabalho, né? Obviamente isso é uma ficção. É uma ficção bem... Ficção científica, ficção assim, bem científica, futurista. bem, mesmo. ou bem impossível, né? Bem utópica. Mas... Não, Você mas vê que- desculpa te cortar. Não, fica à eu tava vontade. vendo um documentário no Netflix que falava de uma comunidade na Índia que chama Auroville, que foi construída na década de 70 por uns hippies estrangeiros. E lá é assim, não existe dinheiro, as pessoas até podem ter profissões para converter em dinheiro e comprar coisas para a comunidade, mas lá dentro da comunidade não existe. Então cada um faz o que gosta / o que precisa. Então precisa de lenha, precisamos de alguém para cortar lenha. Eu corto. E aí na hora vaga eu vou pintar quadro. E a comunidade se sustenta assim, eles plantaram floresta numa área desértica da Índia, reduziu até a temperatura do lugar, estão interferindo em mais de 50 comunidades ao redor. Então é uma utopia, mas em breve alguma corporação vai chegar lá e acabar com tudo isso, porque não interessa, né? Esse tipo de coisa não interessa para o mundo de hoje, né? Você não querer, não gostar e não apreciar o dinheiro realmente é uma coisa não muito desejada hoje, né? As pessoas têm que. Mas eu vou te dizer que eu acho que hoje a humanidade não está preparada para o fim do dinheiro. Porque se tirar o dinheiro da noite pro dia, falar, galera, não precisa mais de dinheiro. Nego vai se matar. Vai dar um vazio existencial, porque as pessoas foram treinadas a vida inteira para ganhar dinheiro, precisa ter dinheiro para sustentar a casa. Mas talvez a pessoa que se mate seja bom, a gente dá uma limpada. Vai dar uma limpada. Vai morrer muita gente querida, inclusive. Você sabe, como querida, como as que a gente deixou de falar na internet. Há uns anos atrás eu escrevi um artigo, fui convidado para escrever um artigo para a revista Exame. Então você pensa assim, revista Exame, você fala do quê, né? De negócio, de dinheiro. Aí eu fiz um artigo falando do meu amor pelo dinheiro. Obviamente um texto de humor irônico e tal. Você não sabe o que... Na época não tinha rede social, você não sabe o que veio de e-mail cancelando a assinatura, aquelas coisas, né? Cancelando a assinatura, me chamando de imbecil para baixo. Primeiro que as pessoas não entendem... Ironia, né? Eu estava justamente falando das pessoas que são tão ligadas ao dinheiro, né? Então eu falava que a minha vida
toda eu dependia, graças ao dinheiro eu tenho uma mulher, eu tenho, né, uma dignidade, não sei o quê. E aí eu falava do cheiro do dinheiro, do som, do você mexer o dinheiro. E, sabe, então assim, como não entender ironia, né? Provavelmente a pessoa se ofende muito quando é verdade. Eu acho que a ofensa basicamente é quando é verdade a pessoa se ofende, né? Se você chegar e falar alguma coisa para uma pessoa, você é egoísta, e a pessoa no fundo se achar egoísta, aí que ela vai se ofender. Se ela tiver certeza de que ela não é egoísta, você pode falar que ela é egoísta, que ela não vai se ofender. Mas se chamar de filho da puta no trânsito, você vai ficar puto, mesmo sua mãe não sendo puta. Depende, porque às vezes você entende por que o cara tá fazendo isso, que não é pessoal, que você também quer chamar outro filho da puta. Aí entra o autoconhecimento. Mas isso que eu tava falando pra Lena hoje, vai ser bom agora que a gente vai poder ter arma, porque se alguém chamar a gente de filho da puta no trânsito, a gente vai resolver o problema imediatamente. E agora a gente não pode chamar ninguém também de filho da puta. Não, mas tem que ter a arma. Escapar. Não, mas tem que ter a arma, né? Já fica segurando na mão e chama filho da puta, né? O cara olhou feio, você abre o vidro, né? É o futuro, esse é o desenvolvimento. O Brasil está indo, né? O Brasil é um país muito criativo. Muito né? criativo. A gente consegue ir para um lado diferente do mundo inteiro. O mundo inteiro está indo para frente, a gente vai para trás porque é diferente. Muito bem. Tô tentando ler. Tá falando alguma coisa. Obrigado, gente, pelos comentários. Muito bons comentários. Próxima vez eu vou trazer um binóculo para ler direitinho o que está escrito nos comentários. Podia tentar isso. Quem está ouvindo o podcast neste momento e não sabe o que está acontecendo é porque o André resolveu fazer uma live. Faltando meia hora para começar. No Instagram. Então você que está só ouvindo o podcast, você não está entendendo nada, né? Com quem que a gente está falando. A gente está com um celular aqui na nossa frente, só que ele está meio longe, então a gente não consegue ler os comentários que as pessoas fazem. O André está tentando fazer um esforço para ler, mas... Tem uma pessoa que usa o dinheiro só nos pedágios, a cédula. Muito bem. Eu não sei há quanto tempo eu não ponho dinheiro no bolso, que eu não manipulo uma nota de alguma coisa. Né? É uma merda, porque agora a gente vai no Farol, aí tem malabarista lá, e eu não tenho... Eles se ferraram. Não tem um centavo para dar. Aí quando dá logo de R$10. O cara fica mó eu feliz. fico maior feliz, porque eu fico, quando você procura e não tem nada, e o trabalho do cara foi bacana, e você queria dar uma contribuída ali. Esses dias tinha um cara fazendo, levantando coco, fazendo malabares com coco. Com coco? E aí eu, dei 10 conto pro cara, porque não tinha nada, né? Eu queria dar uma moeda de 10 centavos, mas não tinha... Aí eu falei, parabéns, eu tô aprendendo malabares e eu sei como é difícil. E aí o cara ficou mó feliz. E hoje a gente tava com um problema na porta aqui na produtora, que a gente tá gravando aqui da produtora. E aí eu falo, tem que só soldar a Tamires que cuida aqui do administrativo. Precisa soldar. Eu falei, chama alguém então pra soldar esse mau contato. O cara do coco, né? A pessoa vai cobrar caro, é só soldar. Eu falei, mas ninguém aqui sabe soldar. O cara vai cobrar caro porque a gente não sabe fazer. Eu também sei fazer texto e eu vou cobrar caro de uma pessoa que não sabe fazer, que pra ela é difícil. E é isso, Sim. né? A gente tende a achar que o trabalho do outro não vale o que o cara cobra. O trabalho do outro. Eu vi um filme Criatividade é muito isso. Eu vi um filme ontem que falava muito disso. O cara esqueceu a chave dentro do carro, aí chamou uma pessoa, um chaveiro para abrir. O cara, 2 segundos o cara abriu. E o cara era um gordo, sabe, assim, sem né, sem glamour, né? E aí ele falou assim, meio que falando no celular, falou pro cara assim, quanto que custa? R$50. Né? Quanto você pagaria por esse trabalho? R$50. O cara falou dele assim, R$50, foi 2 segundos você fez isso. Aí o cara disse, mas você me chamou para abrir, você não tinha como entrar. Aí o cara xingou o cara assim, o cara simplesmente jogou a chave, fechou o cara, apertou a coisinha para fechar a coisa, jogou a chave para dentro enquanto o vidro estava subindo. Disse, agora abre. Eu achei que muito legal. Eu pensei que você tinha visto outra coisa. Eu não sei onde que eu vi, alguém me falou que era o seguinte, era uma experiência. O cara estava a porta trancada, chamou um cara para abrir. O cara chegou lá, plac, 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 abriu.
E aí perguntaram para a pessoa, quanto você acha que vale esse trabalho? Né? Sei lá, 10 dinheiros. Aí trancaram de novo, chamaram outro cara. Aí o outro cara olhou, entrou, virou, foi lá no furgão dele, pegou as ferramentas, trouxe um monte de ferramenta, foi lá, mexeu, demorou meia hora para abrir. E depois, quanto vale esse trabalho? 150 dinheiros, né? Por quê? Porque... Precisa demorar. Não, e deu a sensação de que o cara né? Ele tem todo um procedimento, tem um processo, né? Tem uma coisa... E o outro chegou e plica, abriu. Então foi mais valorizado o cara que demorou do que o cara que abriu rápido. O chaveiro é um caso que já aconteceu comigo também. Eu cheio de compra... Saí em Nova York nevando, vou comprar um monte de coisa, último dia aqui, e eu aluguei no Airbnb a casa de um cara. E aí quando eu voltei pra casa, eu vi que eu tinha me trancado pro lado de fora, porque lá não é... Lá que a porta fecha sozinha, você não precisa estar com a chave, né? Diferente daqui. E aí eu chamei o chaveiro, cobrou $100, ele abriu 2 lances de porta pra mim, e aí quando chegou no outro, ele falou, então, é $100. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso entrar, $100 é muito. Aí ele falou assim, não. Aí eu negociei 90. Aí o cara pegou um cartão de metal, assim, da carteira, fez assim, plec, e abriu. Foi assim, eu fiquei mal. Eu falei, eu vou fazer, quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer um curso de chaveiro, porque nunca mais eu mas tem uma história famosa, né? Que é uma máquina... sofisticada e caríssima, quebrou e ninguém sabia arrumar, chamaram o japonês que sabia arrumar. Aí ele olhou, chegou lá e trocou um parafuso, a máquina voltou a funcionar. Aí veio a conta, $1.000. Os caras falaram, $1.000 para trocar um parafuso? Não, parafuso eu tô dando de graça, $1.000 é para saber que era o parafuso. Então assim, quando eu trabalhava em publicidade, e a pessoa falava, não, você faz... Isso aqui é rapidinho, você faz em 15 minutos, não dá para cobrar tanto. Assim, você fala, não. Eu não faço em 15 minutos, eu faço em 20 anos e 15 minutos. Né? E eu também tenho a técnica de que eu posso criar em 5 minutos, mas eu falo que vai demorar uma semana. E aí o que eu faço? Eu fico sofrendo uma semana, e aí quando tiver faltando 5 minutos para entregar, eu crio, porque eu sabia desde o começo que em 5 minutos eu criaria. Não adianta dar prazo. Isso eu espero que não tenha nenhum cliente olhando. Não mas não adianta dar prazo. Porque a gente vai fazer. A gente tá bebendo champanhe. A gente vai fazer na última hora, porque o nosso cérebro que trabalhou em agência está acostumado a isso, né? Assim, E se tiver um cliente olhando, bom, preste atenção, porque para não desvalorizar o trabalho, sabe? Até o processo de sofrimento, porque não falando só de campanha publicitária, mas quando eu preciso criar vou escrever um livro, um conto ou qualquer coisa, é um processo de sei lá, de vômito. É igual vaca que come, aí fica ali no estômago e vomita. Então eu fico enrolando, aí eu sinto sono, durmo, aí eu acordo, e aí quando eu tenho que entregar segunda, eu sempre me programo para entregar segunda, porque aí eu consigo enrolar também no fim de semana. Aí quando dá domingo, horário do Fantástico, que eu não assisto Fantástico já faz tempo, mas eu sei que é o horário do Fantástico. Agora fudeu. É a mesma, tem que fazer. A sensação da lição de casa atrasada. Só que aí baixa o santo, que a galera fala, não existe essa coisa de baixar o santo. Mas nesse caso, existe. O santo, ele ajuda para quem é criativo. São MacGyver. O São MacGyver. Conta um pouco do São MacGyver aí, que é muito boa essa Termina história. de contar aí, peraí. Não, e aí a coisa rola, né, claro. Aí 4 da manhã eu tô lá, terminando, mando e-mails. Aí eu espero dar umas 8 da manhã, porque o cara pode pensar, 4 da manhã de domingo, aí eu programo lá 8 da manhã, mando um e-mail para parecer que eu sou uma pessoa que trabalha no horário comercial, vamos dizer. Eu gosto de mandar de madrugada para mostrar que eu trabalhei até de madrugada para entregar o trabalho. Então eu mando às 4 horas da manhã, assim. Mas aí o cara fala, é um coitado, devia pagar menos. Não. Eu me dediquei ao seu trabalho. Se fosse assim, os chineses eram os que mais ganhavam dinheiro. E não são. Eles como Estado, sim, mas como indivíduo, não.
Bom, André, eu falei no começo da nossa conversa que a especialidade aqui da tua empresa é o storytelling. E o que é storytelling? Olha, o termo storytelling é uma bullshitagem que inventaram para vender algo que é milenar, porque a humanidade nasceu do contar histórias, né? De se reunir em volta da fogueira e contar, compartilhar, e assim que nasceram as civilizações, que a gente foi formando as mitologias, o entendimento do que é, de quem somos, para onde vamos. O storytelling que se fala hoje é quando ele é aplicado no meio empresarial, para fazer uma venda, para anunciar um produto, para conquistar algum objetivo mercadológico. Então, usando técnicas de contação de história, de criação, concepção de personagem, que vem lá desde das mitologias da vida. A estrutura é muito, né, muito desde sempre a mesma. Mas aí deram essa roupagem para vender isso. Ainda assim, é algo que dizem que é uma modinha. E eu falo, é uma modinha. O termo pode ser. Agora, contar história, não. Não, acho que é o termo mesmo, né? Porque contar história é impressionante, como se você começar a prestar atenção. Quando tem história envolvida... Você prestar atenção no jornalismo, por exemplo. Presta atenção. Eles, quando vão contar sobre alguma coisa, uma tragédia, uma situação, eles sempre pegam uma pessoa e contam a história desta pessoa que vai representar as pessoas todas que sofreram com aquela tragédia. Porque essa é a história que interessa de uma pessoa. Contar a história de assim, as pessoas não tem tanto impacto quando você chegar a Dona Lourdes, que tinha lá o filho dela, que estudava, isso que gera mais empatia, né? E as histórias, como você falou, são as responsáveis vamos dizer assim, uma das responsáveis pela evolução humana, né? Em função disso que você falou, em volta da fogueira, enfim. Os sacerdotes que eram os contadores de história antigamente. E tinha a coisa da rima, né? Não sei se você sabe que a rima foi inventada num primeiro momento para ser mais fácil de lembrar a história. Né? A rima foi um truque que alguém descobriu para lembrar, que a gente lembra, né? Por isso que todo mundo sabe Faroeste Caboclo, que é uma música insuportável. Exatamente. E eu, como um bom detentor de déficit de atenção, não sei um verso dessa música. Faz muito bem. Então, e curioso que depois a rima se transformou numa coisa desejada, porque ela teve essa função original de memorização, mas depois descobriu-se que a gente tem a gente gosta de ouvir rima, tem uma atração pela rima, né? É gostoso ouvir rima. Deve dar alguma recompensa mental ali. Eu acho que dá. Com certeza. Eu acho que dá. Eu tenho uma explicação, mas ela é muito longa, não vem ao caso. Eu até contar uma história que quando uma época, um tempo atrás, eu fazia roteiros institucionais, aqueles vídeos maravilhosos, você mostrar uma empresa, a pujança da empresa, os funcionários trabalhando com amor, e sabe aqueles vídeos institucionais empechatérrimos. E eu resolvi fazer uma experiência que foi, eu peguei o briefing do jeito que estava e botei ele rimado para fazer o roteiro. Nunca tinha acontecido isso na minha vida antes. Foi aprovado sem mexer uma vírgula. E aí eu falei assim, isso é uma mina de ouro. Eu comecei todos os meus roteiros de vídeo institucional, eu fiz rimado e todos aconteceu do mesmo jeito. Não adoraram, não mexeram. Eu cheguei a fazer para a Caixa Econômica 3 anos seguidos um vídeo institucional deles, rimando. Rimando o briefing. O briefing. Você não precisa nem ser poético. Hoje você cria um aplicativo, os algoritmos já fazem isso. Ah, é? Pô, eu usava um dicionário de rima. Porque eu sempre gostei. Eu fazia poemas de humor, né? Eu sempre gostei de fazer. E eu usava o dicionário de rima, né? Para buscar rima. Mas
tem um encantamento, tem poesia mesmo sem ter poesia. Isso que é engraçado, né? É o ritmo, a cadência do ritmo. É a mesma, mal comparando, é a mesma coisa da canção de Minara, toda canção para acalmar. Ela tem uma cadência. E essa cadência mexe no teu cérebro, em alguma área do teu cérebro que funciona. Recentemente eu tive uma experiência que a gente fez a campanha da Marina Silva e ela chamou a gente para fazer um filme autoral. Eu queria que vocês fizessem um filme pra mim. Não sou a minha candidata. Minha cliente. E aí a gente fez um filme, eu escrevi. O Jorge, meu sócio Brivilati, ele falou, pô, eu queria já faz um tempo fazer um documentário de slam, que é a poesia urbana, de rua. Nunca fiz. E aí o Jorge falou, pô, a gente podia fazer um slam disso. Mas aí a gente ia chamar um cara pra fazer. Eu falei, não, eu vou fazer. E aí vamos contar a história de um cara que entra no ônibus e começa a falar versos. Ele fala, eu quero um minuto da sua atenção. Então você acha que ele é um cara evangélico e daqueles que pregam e tá segurando um livrão grosso, e aí ele começa a falar onde foi que a gente parou de olhar pro nosso vizinho. Eu não sei, eu não consigo decorar meus próprios versos, mas ele fala... Eu nunca olhei pro vizinho. Então, quando você dá bom dia pro vizinho, quando você não olha pro outro porque você tá muito ocupado. No fim a gente quer tudo a mesma coisa. A mensagem era, somos todos amigos, todos queremos uma vida melhor pra gente, pros nossos filhos, e viva a democracia. Então no final ele mostrava que... Ele não falava viva a democracia, no final ele mostrava... Ele dava o livro e estava escrito Constituição Federal. Esse vídeo bombou, mas muito. Se colocar no Google, encontra no YouTube Versos para a Democracia. Acho que vai ter uma versão tosca de celular. No nosso Vimeo tem Versos para a Democracia mais bonitão. Bombou tanto que eu recebi de WhatsApp umas 10 vezes, só que com a mensagem no final assinando Bolsonaro 17. Porque a galera mudou, colocou e vendeu democracia ali. Só que assim... Então a culpa é tua dele ter sido eleito. Eu fiquei mal, eu fiquei me sentindo Einstein quando inventaram a bomba atômica. Eu fiquei mal. Mas assim, eu fiquei surpreso e eu sei que é o poder do verso. Porque se eu falasse uma mensagem normal, o cara falando, isso e aquilo, pregando, não ia dar tão certo. Mas o verso conectou as pessoas. É o rap, né? O rap é um negócio extraordinário, é um negócio fortíssimo. Né, quando é bom, obviamente, porque tem uma energia, tem uma verdade ali, tem uma crueza, né, porque geralmente são pessoas que até não falam a língua portuguesa dentro das normas cultas, tal, mas isso faz parte da realidade que o rap traz, né? Assim, eu sempre fui muito fã do Racionais. Quando eles surgiram, eu lembro que meus filhos eram pequenos, eles tiravam o maior sarro de mim, gosta de rap e tal. Hoje eles sabem, né, mais do que eu. Então, assim, porque desde o começo eu senti nos Racionais uma força muito grande, um negócio que é a coisa do verso. Você fala assim, pô, cara, olha como ele consegue fazer uns versos. E é um storytelling, porque as músicas são histórias. São histórias. Agora, tem uma outra coisa. Eu fiz um curso recentemente de contação de histórias orais. Então fala desde essa tradição aí em volta da fogueira, né? Tem toda uma ritualística. Mas um ponto muito importante para a contação de história é o ritmo. Então, quando você está contando uma história para uma audiência, se você para, igual quando você conta piada. Não, na verdade o português, ele... Não, calma. Ou você esquece. Ele tá mostrando como você conta piada, mano. Então, eu também conto assim. Eu tô tentando contar história direito. Porque se você para, a pessoa desconstrói. E a criança também, assim, porque a criança, a imaginação dela vai longe. Só que ela volta muito rápido. Então, se você quebra o ritmo, ela já olhou para outra coisa e já foi. O castelo que ela estava imaginando... Você que é roteirista e tem uma produtora, é a narrativa, né? É a narrativa. Por que a gente tá assistindo um filme, de repente dá aquela... Porque o cara, de alguma certa forma, parou de contar aquela história que ele tá contando para ficar, né? Tem filme que a gente dorme e tem filme que a gente começa com sono e termina muito acelerado.
E eu acho que a gente, em algum momento, eu acho que a gente ia falar isso, que é a questão fisiológica, né, e biológica, sei lá, que está relacionada a esse prazer que a gente tem de ouvir uma história que tem a conexão emocional. Então, quando a história, pelo menos foi o que eu li, você que é mais especialista nisso, quando uma história conecta emocionalmente com a gente, tem uma descarga de dopamina no cérebro que por um lado, te dá o prazer, né? Te dá uma recompensa, mas por outro ele está lá gravando aquela mensagem no teu cérebro. E tem mais, é dopamina e cortisol. Então, quando joga o cortisol, você entra num estado de depressão. Aí joga dopamina, você anima. Então é aquele momento que o herói, o cara que você tá torcendo, se dá mal. Cortisol. Puta, ganhou. Pum, dopamina. Esse jogo de substâncias que faz você viciar numa história. É um dos, né? Tem a oxitocina. Isso. Se você for ver, eu estudei, eu li um livro muito bom de um que ele me deve uma grana, porque eu falo para todo mundo sobre o livro, que é o Robert McKee, que eu falo do Ele me deve uma grana também. Que ele fala justamente isso, talvez você tenha aprendido lá, isso, que justamente essa coisa assim, a gente não quer, cada cena, cada parte da história, o começo da história, o final, tem que ser diferente. Ninguém vai sentir nada se a gente entrar aqui, nós estamos participando de um filme e não acontece nada e sai tudo. Não precisa dessa cena. Você precisa ter essa coisa. Eu vou colocar uma pimentinha aí nesse negócio. Não tá chato? Porque essa conversa? Não, o Robert McKee, ele é americano. E esse jeito de contar histórias americanas ainda, sabe, não tá saturando, e se não tá saturado, ou tá saturando, não vai saturar. Se você pegar um filme europeu, um filme legal, assim, um filme, sei lá, francês, polonês, a gente agora no Netflix, a gente está vendo, para tirar desconstruir essa coisa, começar a ter uma outro tipo de olhar para a coisa, que não seja só dessa coisa sobe e desce, que é meio que a história Jornada do Herói. Jornada do Herói, tem toda uma coisa ali, assim, tu tem um cai. Esse foi o Senhor dos Anéis, assim, né? Games of Thrones, assim. Putz, Games of Thrones, eles vão assim, lá é um massacre. Chega numa hora que, assim, não tem saída aquilo. Assim, não tem saída. Né? Geralmente a parte baixa é assim, não tem saída. Vai foder tudo. E aí eles... Aí eu não tenho saída. Mas Walking Dead. Isso é o que retém a audiência. Você Sim. pode criar um filme genial. Sim, é uma política de massa. Esse modelo... É de massa. É de massa. Então, assim, o que você falou, eu dou toda a razão. Que é a questão... o chega cinema... uma hora que tu prevê, tu entende? Caiu, vai levantar. Sabe, assim? Tem o mocinho, tem esse, tem aquele... Vai dar merda, né? Você fala assim, vai dar merda, né? Assim, tinha Jornada nas Estrelas. O Spock, o Capitão Kirk e o McCoy. Eles sempre desciam no planeta os 3 mais um que você nunca viu. Eu falei, esse vai morrer. Esse quarto vai... E morria. O que esse cara tá fazendo ali, né? O que esse cara tá fazendo? Filme de terror, você já mapeia quais são os principais, você sabe que só 1 ou 2 vão sobreviver. Todos os outros estão ali para ir morrendo. Por isso que os seriados novos, os seriados acho que são a maior, hoje em dia, são a maior manifestação de criatividade que a gente tem, pop. Eu tenho porque são bons. Então, parênteses. Os games, os jogos de computador, enfim, das plataformas, são muito inventivos. E os games permitem uma roteirização que você faz uma árvore, né? Uma ramificação. Então, meio RPG, assim. Exatamente, RPG. Você cocria a história, né? Inclusive, histórias de terror, games são melhores do que filmes. Eu não gosto de história de terror, né? Mas aquilo que eu estava te falando, acho que o game tem a ver com isso também, da gente estar
subindo e descendo o tempo todo, e game é assim também, porque ele te coloca sempre num desafio, você tem que superar, e quando você supera, você ganha moedinha, estrelinha, dopamina, né? Aí você passa de fase, aí tem outro putz, isso eu não vou conseguir, dopamina, né? O game trabalha muito essa coisa, tanto é que a gente está também eu particularmente meio alucinado com essa coisa de gamificação, que eu acho que é uma outra forma de entrega de dopamina poderosíssima, né? E o game tem por isso que o game está nessa situação que está hoje, que descobriram que o game não é coisa de vagabundo. Também. Uma coisa, há uns 20 anos atrás, o game era coisa de vagabundo. Os pais ficavam preocupados. Só de vagabundo. Meu filho não estuda mais porque ele fica no videogame. E aí, de uns anos para cá, descobriram que assim, ele não estudava, mas ele desenvolvia planejamento, desenvolvia estratégia, desenvolvia capacidade de memorização, desenvolvia a língua, coordenação motora, língua, porque a maioria dos games era em inglês. Meu filho aprendeu inglês jogando. Então, assim, é sensacional hoje o que acontece, né? Gasta-se com game hoje o que se gastava antigamente com cinema. Sim. E o faturamento é maior que Hollywood, os grandes blockbusters de games. Sim. E aí agora tem campeonato, tem os caras que tem time, o cara vive de jogar. Estádio. É muito legal isso. Assim, é uma realidade absolutamente inesperada, assim, uns anos atrás. Você imagina, o cara vai viver de jogar, né? Sei lá, não conheço os games. E os esportes estão crescendo, né? Agora os canais estão... Não, até a televisão está investindo, tem programa falando disso, né? Então, tardiamente, porque o fenômeno é muito anterior ao fenômeno da televisão transmitindo. Pois é. Mas é porque a gente está falando de quebra de padrão muito forte, né? Porque assim, você está falando de os vagabundos que estão trabalhando. Essa passagem dificilmente ia ser rápida, né? Porque quem domina os meios de comunicação são aqueles que achavam que eram os vagabundos. Não, né? E se você vê os jovens casais, assim... a gente joga videogame, ou... uma reclamação, ele não sai do videogame. Antes era só aquele clássico, ele tá no futebol com os amigos, agora é videogame. E meu filho tem 28 anos. Rapaz sensacional. Um beijo, Gabriel. Ele não ouve nunca isso, então... Beijo, Gabriel. Ele está esses dias, os últimos dias, ele está dobrando no trabalho dele, ele está fazendo 2 turnos, porque ele queria comprar amanhã no Black Friday, ele quer comprar um videogame novo, que eu não lembro que ele me falou qual que é. Então assim, um cara de 28 anos está trabalhando que nem um filho da puta, nem dorme direito para poder juntar a grana para comprar um videogame. Não, eu tenho 34 anos e eu junto amigos em casa para jogar videogame. Você joga Pokémon? Porque isso eu acho engraçado. Não, assim. Pokémon Go? Não, eu jogo PlayStation ou Mario Kart. Tem um amigo que empresta. Então, o meu filho também tem videogames antigos que eram bons também. Não é porque eles não tinham definição e não tinham assim, né? Que não, mas agora não tem bons. Mario Kart novo. Tem Mario Kart novo? Tem. Então é que desde que meus filhos... Eu jogava com eles até eles ficarem adolescentes, tal. Depois eu parei de jogar. Minha mãe joga. Ela tem 65 anos e joga com meu sobrinho. Pau a pau. Ela jogava comigo quando eu tinha 2 anos de idade e agora ela tá jogando de novo. É que meu filho era insuportável. Ele não se contentava em ganhar. Ele ganhava e ficava tirando sarro. Aí chega uma hora que você fala, pô, esse pirralho aqui tirando sarro de mim. E fora a tendinite que não está acostumada, né, aqueles movimentos ler, né? E foi aumentando muito o número de botões, né? Mas isso que a gente está falando, também trazendo pro lado da criatividade, eu acho que isso alimenta a criatividade, mas também cerceia. Porque se você não jogar ou não consumir uma série de TV conscientemente, aquilo vira uma fuga. E não uma inspiração, uma fonte de inspiração. Porque eu encontro muita inspiração em termos de narrativa enquanto eu jogo. Mas porque eu já jogo prestando atenção nisso. É isso, o nome deste podcast é Rádio Cachola.
não por acaso, porque tem uma expressão que eu criei que chama rádio cachola, que é quando o nosso cérebro está interessado ou ele está envolvido em alguma questão, ele começa a prestar atenção em volta para ver se ele acha alguma conexão com aquilo que ele presta atenção. Então, esse teu fenômeno é um fenômeno que eu vivo também. Eu não consigo olhar um filme, não consigo olhar um comercial, não consigo olhar só como espectador. Eu estou sempre olhando assim, a câmera, a trilha, o ator. Não que perca assim, emoção com isso, mas assim, a gente não consegue desconectar disso, né? Agora eu vou retomar uma coisa que tu falou sobre o teu trabalho que está no segundo tempo ali. Você está trabalhando em segundo plano o tempo todo. Por isso que eu discordo quando você diz que nesse momento a ideia veio e entrou. Não, a ideia está vindo. Está vindo. Sem tu perceber durante todo esse período que tu está. Por isso que eu digo, é um processo de digestão mesmo. Que você tem gente que chama de incubação, né? Ok, é um nome que se dá. A gente fala em processo House. Processo House, né? Que é o House, aquele médico. No último bloco ele acertava. Ele acertava, mas nunca era pensando na doença, era sempre conversando sobre outro assunto. O teu cérebro tá querendo encaixar as coisas. Então, você tá ali, você tá vendo o barulhinho da música do Fantástico, você sabe que tá na hora de fazer, mas aquilo já tá na tua cabeça. A hora que você sentar, teu cérebro começou a pensar sozinho, ele sabe, ele foi trabalhando em segundo plano, ele está trabalhando, ele está pesquisando para ti em segundo plano. Quando tu senta, daí essas pessoas normalmente dizem, tive uma puta ideia, como é que chama como é que chama isso quando você Eureka? Não é isso, mas não. Tipo um insight. Esse insight está ali, sabe? Você pensou naquele assunto, ele está ali, você está trabalhando. Tudo que você fala, você está conectando dentro, sabe? Em segundo plano, você está procurando pecinhas. Inconscientemente, né? Inconscientemente, você está procurando pecinhas para encaixar naquilo ali que você não percebe. Mas a partir do momento que você tem um problema para resolver, você está tentando resolver ele inconsciente. Não tem, sabe? Porque a conexão, a ideia, né? Não cai do céu. E a conexão, né? É a hora que o teu cérebro fala assim, agora é para fazer isso. Pá! Então ele entra num estado de concentração que ele não estava antes. Por isso que parece que baixou alguma coisa. Mas, na verdade, é um estado de concentração que, por costume, você não consegue ativar ele antes. Esse costume de fazer as coisas tudo na última hora... Então, mas é o fator pressão, né? É a pressão. O fator pressão. A pressão atmosférica mais... A pressão é sempre mais fácil. A pressão é fundamental para criar. Eu queria... As pessoas que reclamam falam assim, mas eu queria... Não, é ruim não ter pressão para criar. Mas eu queria inventar um método para ter a pressão na primeira hora e não na última hora. Mas é o teu processo, cada um tem um processo, sabe? Não adianta. O Henrique é assim. Eu começo a fazer um trabalho, eu tenho que pesquisar muito. Eu volto nele, eu esqueço dele, eu tenho que voltar. Aí eu leio uma coisa e conecto com a outra. Eu preciso de tempo para fazer, porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu sou bastante dislexa então, eu acho que eu não vou conseguir colocar todas as minhas ideias, tudo o que eu poderia na última hora. Então, eu tenho esse processo de trabalho. O Henrique trabalha, ele faz essas conexões, e eu sei que ele está fazendo. Eu sei por respostas que ele me dá, ou coisas que ele me pergunta, sabe? Eu percebo claramente que está conectando num assunto que está lá dentro. Às vezes uma coisa que aparece num filme, numa coisa... às vezes não precisa nem me falar. Eu sei que ele utilizou aquilo para conectar com o sabe? Porque eu conheço o processo criativo dele, eu sei como é que ele funciona. Então parece que ele sentou e escreveu um texto, escreveu um artigo naquela hora. Mas aquilo ali está trabalhando. Eu acho que é o teu caso também. Porque assim, as pesquisas e os estudos comprovam e dizem que tu não cai, a inspiração não vem por livre e espontânea vontade. Vou sentar agora, vou forçar. Não, a inspiração vem porque tu deixa fluir a inspiração no caso. A inspiração é um trabalho que tu teve antes. Na verdade, não é uma inspiração, é um trabalho que talvez tu não tenha percebido porque tu tem mais facilidade do que algumas pessoas, porque tu é um criativo
por natureza, sabe? Uma pessoa curiosa, criativa por natureza, e que esse trabalho tu consegue ir conectando ele sem estar tendo que fazer essa... O nosso cérebro, a gente treina ele. Então, se eu sou um engenheiro, depois de muitos anos de trabalho, ele naturalmente funciona para realizar o trabalho de engenheiro. Se eu sou um pizzaiolo, depois de uns anos eu faço pizza pensando em qualquer coisa menos na pizza. E quem trabalha com criatividade acaba desenvolvendo um processo mental que é essa coisa de eu estou aqui conversando com vocês, mas de repente você vai falar uma coisa que vai conectar com um problema meu que não é um problema, uma coisa que eu quero fazer que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas você falou uma coisa, né? A Lena falou uma coisa hoje, quando a gente veio mais cedo aqui falar com você, que não era nada a ver com o assunto que a gente estava conversando, e aquilo que eu peguei dela, falei, putz, isso resolve aquele negócio lá que eu tenho. Mas não é porque eu quero, é porque ao longo são tantos anos fazendo isso, e a gente precisa, quem vive de criar, sabe que a gente precisa de alimento constante, a gente não tem de onde tirar, ninguém tira nada de lugar nenhum. Você precisa de referência. Chega uma hora que você não tem de onde tirar. Então a gente está sempre, inconscientemente até, captando as coisas que tem à nossa volta para em algum momento a gente usar aquilo, né, como referência. A gente tem talvez uma gaveta dessas bagunçadas que você tem. Talvez quem cria muito, né, tem uma gaveta especial, que é a gaveta vou guardar isso aqui, não sei para quê. Sim, eu tenho uns 20 cadernos espalhados, assim. E todas as minhas mochilas têm caderno, todos os lugares têm algum caderno, e ainda tem um bloco de notas do celular. Porque as ideias, por exemplo, eu preciso escrever um texto sobre tal coisa, mas quando você sintoniza ali, quando você está no modo criativo, as ideias vêm aleatórias, né? Então, por exemplo, hoje eu estava comendo um temaki e eu pensei assim, e se tivesse um Onde Está o Wally versão Google Street View? Você espalha uns caras vestidos de Wally, o carro do Google marca ali, e depois você faz um caça ao tesouro das pessoas procurando Wallys andando pelas ruas. Aí eu mandei pro Jorge, né? Ele falou, pô, legal essa ideia. Eu falei, legal, vou... E aí, né? Vou levar pro meu diretor de criação e ver se ele aprova, se tem algum cliente para oferecer. Agora que você falou na Rádio Cachola, milhões vão saber dessa ideia. Exatamente. Né? Tudo bem, porque é o desapego. Porque eu queria até fazer um podcast, qualquer coisa, não podcast, um vídeo semanal em que eu leio ideias aleatórias, porque eu tenho muita ideia que eu sei que eu nunca vou usar. Ideia de startup, ideia de aplicativo, de ficção científica. Não basta, a ideia é só o começo. O que vale é se debruçar nela e executar. Né? E aí ter muitas ideias dentro da ideia. Então, eu São acho indutores, a gente chama isso de indutor. É igual quando você tem um pensamento de escassez com relação à ideia. Eu preciso ter uma ideia. Aí você se apega a ela, como se fosse o Senhor dos Anéis. Meu precious, my precious. E não, é assim, beleza, desapega, próxima. Desapega. A pior coisa é se apegar à ideia, porque ela não é fiel. E eu vejo muita gente assim, eu tive uma ideia e eu quero chamar você pra fazer parte dela. Aí é uma ideia bosta, assim. Vou abrir uma sapataria. Não, eu vou fazer um negócio que todo mundo vai se emocionar, então eu quero que você faça parte dela. Tá bom, quanto que você tem aí de cachê? Não, eu tô te convidando pra fazer parte dessa ideia. Você fala, tá bom, mas e aí, né? Eu aceito. Porque aí você tem uma ideia bosta, aí você fala assim, a pessoa tá tão apegada à própria ideia que ela acha que isso vale milhões e que é um favor que ela tá fazendo, assim, exatamente. Uma doação, assim, um altruísmo, compartilhar ela comigo e me chamar para fazer parte, sabe? Por isso que a gente te chamou para fazer o podcast. É para te ajudar. Claro. Entendeu? Uma oportunidade. É uma oportunidade que a gente está te dando
para você divulgar o seu trabalho. E que no fim das contas é mesmo. É óbvio que é. Mas é a troca, né? Sim, sim. Não, a gente cansou de ver assim, não. Bom, minha vida toda eu cansei de ouvir isso, né? Olha, você vai divulgar o seu trabalho. Sabe? Aqui a gente tem muitos. Mas eu não vivo, eu vivo disso. Eu não posso ficar fazendo permuta de tudo. Eu falava. Né? Não sou sócio, eu não posso ser sócio de todo mundo. Né? Eu falava pro Jorge assim, pô. A gente já recebeu tanta coisa assim de, não, vamos fazer esse filme pela oportunidade. Agências 1000, né? Hoje a gente fala não categoricamente, fala não nos interessa. Mas a gente ia lá e ouvia a ideia e a gente sabia que era roubada, que a ideia não era boa e não sei o que. Não, mas vai ser uma oportunidade para vocês. E eu pensava assim, meu... Oportunidade de vocês gastarem seu dinheiro. Eu vou na concessionária, eu vou chegar e falar assim, eu quero esse carro aqui, mas eu só tenho 20 mil reais... Mas é uma oportunidade para vocês, porque, pô, eu sou um cara descolado. Se me olharem andando na rua com esse carro... Olha como vai valorizar a marca de vocês, vocês me vendo assim. Isso seria verdade se você fosse celebridade. Exatamente. Porque as celebridades ganham realmente. Né? A mesma coisa com uma ideia, né? Se é uma ideia bosta, não vai me ajudar em nada. Não, é capaz de te queimar, inclusive. O problema é isso, é que as pessoas... Porque tem dois momentos da ideia. O primeiro que é o da concepção, que você não deve julgar e deve alimentar mesmo aquilo lá. Aprender a divertir, né? Exatamente, aprendi. Tem uma nomenclatura. Tem um momento do curso que ele fala isso. E para muitas pessoas isso é uma libertação, assim. E o outro momento que é o momento de você analisar aquela ideia, as ideias e ver qual presta, qual não presta. Tipo, escolher roupa no cabideiro da C&A. Não. Opa, essa daqui deixa eu experimentar, né? Eu digo que as ideias... É uma boa analogia, inclusive. Então, você entra numa C&A e você fala assim, eu vou comprar tudo, né? Então, não, você entra na C&A, só tem uma roupa com todas as araras, né? Não faz o menor sentido. E eu digo que as ideias... Muita gente, né? Eu lidei com muita gente jovem, que assim, tem uma ideia e traz pra gente olhar. Tive esta ideia. Não, eu quero que você me traga 20. Mas pra quê? Ih, saiu do ar? Acho que é porque... Desistiram da gente? Por algum motivo saiu do ar. Vai falando aí que eu vou... vai consertando. Então, na verdade, é o seguinte... Eu até esqueci o que eu estava falando. Das araras. Das araras. Outra metáfora animalesca, eu digo que as ideias são que nem tartaruguinhas. A tartaruga bota sei lá quantos milhares de ovos. Não é para nascer milhares de tartarugas. 1, 2, 3 vão chegar à idade adulta, das milhares. E as ideias são a mesma coisa. Você tem que ter muitas para chegar em 1, 2 no máximo, que às vezes nenhuma, né? Então você precisa realmente de quantidade. Quando você está falando de criar, você precisa de quantidade, né? Não no final do processo. No final do processo você não vai ter quantidade, é no começo do processo. Então isso que você falou do apego, a ideia, você tem uma ideia, fala, nossa, essa ideia é genial, não vou nem pensar em mais nada. A pior coisa que tem é se apegar a uma ideia. Você tem que sim pensar assim, esta ideia é legal, mas se não der certo eu vou ter outra. É igual você se apegar no miojo. Você faz miojo bom pela primeira vez, sai bom, e você fica no miojo para sempre. Falando, nossa, você tem que ver o meu miojo. E você não cria. Eu vejo a pessoa pode até entender assim uma metáfora de olha o meu miojo, opa, né? Mas eu vejo pessoas assim que já passaram que tiveram tempos áureos e aí agora tem uma ideia, mas não tem como acontecer. Muitas pessoas assim de frustração e assim idolatria daquela ideia, como se fosse a ideia. Minha vida é só essa desgraça porque eu não consegui realizar essa ideia, mas ele também não sai do lugar para executar e não se permite tentar pensar em outra. Aí você tá isso em todos os setores, né? Que tu mais, porque é uma coisa que eu não sei nem explicar muito bem. Porque é difícil ter uma boa ideia, né? Então, quando você acredita que tem uma... Não, mas o que eu acho é que a maioria das pessoas acham que elas têm excelentes ideias. Sim. E assim, só que querem que você execute a ideia.
sabe? Você executa. E se você falar mais que... difícil executar, E se você que falar assim, que talvez, sei lá, talvez, não sei, pode ser, né? Que não seja, assim, uma ideia, né? Muitos... Não, a pessoa é tua inimiga para sempre. Sim, Né? porque você... mas isso é uma coisa do brasileiro, de não poder falar não, né? Não sei não, viu? Porque a gente conheceu uma americana, uma professora, Joe Yulis, lá da Meca, assim, da criatividade, a faculdade, a universidade em Buffalo. Ela é professora dessa universidade, que é o lugar mais importante de estudo da criatividade. Ela falou que ela foi dar uma... Essa história eu já ouvi, história de brasileira aqui também. Acho que até o Hercílio contou uma história parecida com o Enio Mainardi. Que ela foi dar uma assessoria numa empresa, fazer uma consultoria, e chegou no final da consultoria para ver qual que era o problema ali daquele grupo de trabalho, e ela chegou e falou assim: o problema é você, a pessoa que tinha contratado ela. O problema é você. Né? E a pessoa mandou ela embora. Ou seja, essa questão de ego e de... Não é só no Brasil. Não, né? Mas assim, o brasileiro tem uma dificuldade, ele não gosta de criticar, né? O brasileiro tem uma dificuldade de falar o que pensa, assim, porque ele não quer criar um conflito, Acho né? que não é o brasileiro, acho que são as pessoas. Não, mas né? brasileiro eu acho que tem uma lidar. diferença de culturas. Tem um amigo meu que trabalhava na BB-8 de Londres. E ele falava assim, a diferença dos diretores de criação aqui é que eles falam, não, a gente não vai nessa, não é boa essa ideia. E no Brasil era uma coisa, não sei, pensa mais em outra, vamos ver. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. São mimados. Os jogadores de futebol, os jornalistas reclamam disso. Os jogadores de futebol brasileiros são mimados. Que eles vão para a Europa e fica tudo pianinho ali, obedecendo, fazendo o que o mister manda, tal. Aqui, né? O cara faz um gol, dá um drible, já acha que é craque, já acha que, né? A gente estava ouvindo, né? Os dirigentes passam a mão na cabeça muito, né? Tem uma coisa do brasileiro mesmo, né? Viver até os 30 com a mamãe e com o papai, né? Então você fica mais... Até os 40. Até os 40. Eu acho que isso é uma coisa... De viver com a mamãe e o papai é uma coisa mundial e uma coisa de época que mudou. Não, acho que em outros países não vive Eu isso. acho que sim. Eu acho que só... Não sei, Estados Unidos, o cara chega na época de faculdade, tchau, né? Vai embora de casa, vai cuidar da tua vida, né? Não sei na Europa como é que tá isso, mas assim... Eu acho assim, do ponto de vista, voltando aqui à criatividade, a melindre é uma coisa muito, muito prejudicial ao processo. Você tem que ter sangue de barata, tem que ser cascudo para ouvir das pessoas que entendem. Ninguém é dono da verdade. Pode ser que o cara que entende está falando uma merda, mas enquanto você é ninguém, enquanto você não sabe nada, você tem que aceitar aquilo. Depois que você tiver já porque, na verdade, a diferença entre num trabalho tão subjetivo quanto o nosso, a diferença é o critério. É a capacidade de olhar para uma coisa e falar assim, isso é bom, isso não é. E não que todo mundo concorde, porque você vai ver, tem qualquer prêmio de música, de publicidade, de arte, tem várias pessoas julgando. Por quê? Porque ninguém pensa exatamente, mesmo as pessoas que entendem muito, têm diferenças de compreensão do que é bom e do que não é. Mas tem uma média. A pessoa que está começando em qualquer área, ela não tem esse critério. Mas quem não está começando também muitas vezes não tem, né? Porque é uma miopia. A busca do critério, assim, a autocrítica, que é muito difícil a gente fazer, é componente fundamental no desenvolvimento de critério. Filme mesmo, a gente reconhece um filme ruim de primeira, mas quando a gente está criando aquele filme, é muito difícil
você vê o que não tá funcionando nele. Não, é difícil. Porque existe o apego e eu não, Sim. não sei. E você mas só uma sabe, cegueira. quando os outros olharem e disserem o que eles acham. Não tem como você saber antes. Muitas coisas acontecem, inclusive, por acaso. Você faz um negócio despretensioso e todo mundo adora. Você faz um negócio que você elaborou e na tua cabeça aquilo lá tá genial e ninguém presta atenção. Então, essa é uma vida... É uma vida, né, de altos e baixos, é uma vida difícil de criativo, né? E principalmente quando você tem que ter uma visão mercadológica, né? Então, quando você está criando uma série, um filme, você tem a visão do produtor executivo, que vai dizer isso vai trazer público, isso não. Ah, esse filme está muito sem ritmo. E aí vai aquela fórmula do Maquis, né? A fórmula do Maquis é, dentro de de uma visão mercadológica, o que funciona. Sim, isso eu concordo. Porque você pode criar o melhor. Eu tinha um professor que falava: o melhor filme do mundo é aquele que só você gosta. Só que ninguém mais entende. Exatamente. Então, eu e a Lena até falar isso, eu acabei esquecendo. A gente está meio de saco cheio, porque Hollywood realmente está pasteurizado um pouco no Robert McKee, na jornada do herói, né? Dos super-heróis, eles estão na jornada dos super-heróis. Não, em qualquer filme americano você sente a estrutura ali, mesmo filmes que não são de aventura, você sente a estrutura ali básica. Então, enche um pouco o saco, né? Eu e a Helena, a gente tá meio de saco cheio, então na Netflix o que a gente fica fazendo? A gente fica assistindo filme coreano, filme chinês, filme... Porque são coisas assim que você fala assim... Espanhol. É diferente. Isto é diferente. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas o que agrada a gente é ver uma coisa diferente. Exatamente. Não sei se é bom, não sei avaliar se é bom, se é ruim. Eu só sei que é diferente. E o diferente me atrai. Eu acho que o mundo, por conta de serviço de streaming, está se abrindo ao diferente, né? Porque antigamente só uma produção americana seria assistida até pouco tempo atrás. Mas é que eu acho que para o grande público, esses filmes que a gente assiste, os caras começam a assistir 15 minutos e já não quer mais ver. Porque ele não tem justamente o gancho que ele está esperando, que ele está acostumado, né? Aqueles ganchos todos. Agora vai acontecer o que o Robert McKee chama de incidente incitante, não sei o quê. Então quando você vai ver um filme mais pro europeu agora falando, o oriental é bem louco, né? O indiano sempre tem uma musiquinha e uma dança. Pode ser filme de terror, filme de drama. Tem um momento que todo mundo dança, canta uma coisa. É muito engraçado. E lá é uma produção, né, altíssima, muitos filmes. Agora, filme europeu é interessante porque aparentemente não tem estrutura nenhuma. É uma coisa assim, as coisas vão acontecendo. Eu acredito que, obviamente, eu acho que tem uma estrutura e uma estrutura bem elaborada, no meu ponto de vista. Só que não é a estrutura americana, então tu não tem aqueles sobressaltos. A impressão que eu tenho é que ele é uma coisa com mais poesia. O filme pode ser até ruim, sabe? Mas tem uma coisa... Porque é o momento, né? Eles criam momentos. Momentos, exatamente. Sabe? Como o cinema francês, né? Na década de 60, 70. Você cria aquele momento mágico que os personagens estão ali e você está só admirando. Exatamente. Mas você é um observador, né? Nunca foram, né? Nunca foram. Não, então, você precisa ter essas duas coisas, né? Tem a indústria que alimenta ali o mercado. E tem essas pessoas, os idealistas, né, que fazem não só para filme, livro, música, que faz a música que ele acha que é boa e tem lá o seu público. Mas a junção dessas duas, assim, porque eu acho que o criativo é a pessoa que consegue entender que as duas coisas são boas. Sabe? As duas coisas são importantes e as duas coisas... E em algum momento fazer uma junção dessas coisas. Porque da mesma forma que se quebrou um padrão e descobriu uma metodologia para fazer o sobe e desce americano, isso virou padrão. Então, assim, se tu vier um pouquinho ligado, talvez a grande maioria não sei, mas se tu é um pouquinho ligada tu liga, sabe, tu assiste um filme, tu entende tudo como é que foi feito. Isso aí enche, sabe? Então, eu acho que talvez
Pô, tem um seriado que a gente viu recentemente, sensacional, que é o Merli. Merli. Você viu o Merli? Vi. Pô, Putz, não é genial. sensacional aquilo lá? Em Tem catalão, alguma que tem coisa- essa coisa do agradável ouvir uma língua diferente, também tem isso, né? As línguas, então quando a gente vê chinês, coreano, é divertido você ouvir aquele som diferente também. E o Merli tinha essa coisa europeia, né? Da vida das pessoas, da observação da vida das pessoas, né? A dramatização, não no sentido de exacerbar os dramas, mas de observar os dramas, né? Das pessoas ali, porque o americano ele exacerba os dramas para gerar, né, a atração à história, né? Então tudo vira muito, né? E aquela coisa mais delicada que é a coisa europeia, né, de meio representar um drama mais ou menos na intensidade em que ele se dá mesmo, né? Mas tinha também a coisa dos altos, é que é mais espaçado. É mais né? espaçado. Porque a vida da gente é assim também. A gente não fica só lá em cima e não fica só lá embaixo. Sim, né? é isso que torna uma história Então, assim, interessante, né? Se você não tiver o baixo para fazer o contraponto com o alto, não é alto, baixo, mas se tudo dá certo, aquela história não é interessante. E se tudo dá errado também não. Vamos pegar ó, mesmo, sei lá, o Homem-Aranha. Pô, ele nasce e já descobre que é super-herói, aí ele ganha uma grana com isso. Aí todos os monstros que vêm ele já derrota, nunca volta triste pra casa, consegue todas as mulheres. Você fala assim, que bosta. Eu vou te confessar que eu acho o Super-Homem um pouco frustrante. Porque assim, ele é o Super-Homem, então eu não me conformo quando ele apanha de alguém. Não, mas é que todo mundo tem uma kriptonita escondida pra bater Mas no eu não me Super-Homem. conformo, porque o Super-Homem é o Super-Homem, é o homem de aço. Então, se ele der, toma um soco de alguém, apanha jogado na parede. Eu acho que a kriptonita é mais abundante que o ouro, porque qualquer um tem uma kriptonita pra deixar ele fraco. Isso porque não existe a kriptonita na Terra, né? Teve que vir junto com ele. Então, assim, mas, de qualquer maneira, você está falando do forte que fica fraco para depois ficar forte, para depois ficar fraco, para depois ficar forte, ficar fraco. Né? E o bem vencer no final. Mas pega uma história de vida. Vai pegar um empresário qualquer, X. Pô, eu nasci rico e aí meu pai me dava muito dinheiro, aí eu tinha uma ideia que era ousada, deu super certo logo de primeira, aí já começou, já fiquei mais rico e hoje eu tenho mais empresas e também, assim, tenho um casamento com já mais de 40 anos, graças a Deus, com a minha esposa. Filhos eu maravilhosos. Nunca peguei um resfriado e, obrigado aí. Você fala Você assim, é um chato do caralho, né? Chato. Não sabe o que é viver, não viveu porra nenhuma, sabe? Agora, Isso em novela acontece, mas né? é fato. A pessoa começa com uma barraquinha vendendo na praia com uma geladeirinha de isopor e em 2 meses já está abrindo uma loja. Não, tudo bem, mas começou de baixo. O cara começa de cima, dá tudo certo e tudo tá certo. Agora, ninguém quer escutar a história de um cara que faliu, por exemplo. Conta essa história. Pô, eu comecei do zero, engraxate, cresci, diretoria da empresa. Aí, um dia eu fui demitido, tentei um negócio, não deu certo, o outro não deu, agora eu fali. Tô aqui pagando umas dívidas, mas consegui um emprego de Uber. Aí você vai lá na Universal e vai contar essa história, agora você tem 200 carros. Né? Você precisa dar a volta por cima para as pessoas quererem saber sua história. É uma coisa, eu acho que porque eu ia contar aqui, quando você falou a história de alguém que faliu, mas eu não sei se as pessoas que estão ouvindo vão ter tempo de ouvir. Ou se tem 2 horas para escutar nosso podcast. Bom, falando nisso, nós já estamos aqui no final do nosso Rádio Cachola. O papo rolou tão fácil, né? Que acabou. Se eu fui olhar aqui, já estamos na hora de terminar. Eu queria só mais uma pergunta, aquelas perguntas tradicionais, né? Qual que é o próximo passo do André Castilho ou da La Casa de la Madre que pode ser falado para o público? Bom, a gente vai, no ano que vem, vai lançar cursos online e relacionados ao que a gente sabe, né? Que é pouco, mas contação de história com essa parte criativa,
misturado com... É como eu estava falando para você, a gente quer fazer um curso que a pessoa que quer dar uma guinada na vida, que está frustrada com a carreira, que sabe que é um potencial muito maior do que aquilo que está exercendo, que está sendo de fato, eu quero dar ferramentas para que as pessoas, usando a criatividade e a técnica de contação de história, se aproprie da própria história e consiga crescer onde quer que, em qualquer aspecto da vida que queira. Acho que isso é uma contribuição que eu e o Jorge, a gente sente essa vontade. Nas palestras que a gente faz, a gente sente que é positivo o retorno das pessoas. Então isso é algo que vai deixar a gente alegre. E outra coisa é investir em entretenimento, conteúdo, coisas lúdicas, menos propaganda, menos encheção de saco, fazer coisas que a gente não gosta e fazer mais o que a gente acredita, que é contar histórias que valham a pena ser contadas. E tudo vai estar sob o guarda-chuva La Casa de la Madre? Ou seja, as pessoas em breve vão procurar La Casa de la Madre e vão achar essas coisas? Vão achar essas coisas. A gente sempre cria umas ramificações, assim, né? Então, foi o La Madrid Docs, o La Madrid Talks, que era o talk show que eu fiz a primeira temporada, não sei se vai ter a segunda. Não, acho que não vai ter La Madre alguma coisa, porque a gente já está de saco cheio também, mas sim, o La Casa de la Madre vai deixar de ser apenas uma produtora de filmes voltada ao mercado publicitário majoritariamente para ser um hub de histórias. Então, vou lançar um livro ano que vem. Talvez editora La Casa de la Madre, porque vai ser um lançamento independente, na real é só botar um logo lá e pronto. Exatamente. E as empresas também, vocês vão continuar trabalhando com empresas, prestando esse mesmo serviço para... Se alguém procurar, sim, o trabalho é bom. Eu André, eu quero prestar consultoria para empresas, ajudar pequenos empreendedores. O curso acho que vai ajudar a tornar acessível esse conhecimento, então também vão ter cursos que vão ajudar o pequeno empresário, algo Legal. mais específico e direcionado. Mas a La Casa de la Madre acho que não vai se dedicar à consultoria. Palestras sim, cursos sim, e muita produção de conteúdo de coisas que a gente acredita, histórias que devam ser contadas. Pequeno empresário, Nossa, procure que aí La bacana. Casa de la Madre e conheça a sua própria história. Né? Uma coisa putz, desse tipo. Pequeno assim, bem... curioso. Bom, eu acho que a gente contou uma história muito legal hoje aqui. Eu acho que a gente deu um exemplo bom de storytelling, muitas histórias interessantes e divertidas. Na pior das hipóteses, 3 pessoas gostaram, que fomos nós. Sim, né? já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, eu gostaria de agradecer o André Castilho pela oportunidade que a gente está dando para ele. Obrigado pela oportunidade. E a Lena, eu sempre pergunto se ela quer uma última mensagem para os nossos ouvintes. Eu normalmente falo que não. Então, muito obrigado quem está ouvindo aí. Essa foi a Rádio Cachola, da Escola Nômade para Mentes Criativas. Então, aguarde nosso próximo programa. Não sei para quando, provavelmente daqui a uma semana. A vida é muito melhor com criatividade. Tchau, um abraço. Valeu. A Escola Nômade para Mentes Criativas apresentou Rádio Cachola.